Olá, amigo desenvolvedor Windev, seja bem-vindo à aula número 51 do Guia Windev 2024. Nesta aula vamos aprender como integrar o ChatGPT a uma aplicação Windev. Vamos aprender como criar as credenciais da OpenAI, como criar as classes. Vamos aprender a usar a propriedade singleton e também como criar uma critical session. Este vídeo tem o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil e também para a América Latina, e da Pedroso Automação, uma empresa que desenvolve aplicações em Windev, WebDev e Windev Mobile. Agradecemos o patrocínio da WX Soluções, a qual fornece as melhores oportunidades para que você atualize a sua versão para a versão 2024. E agradecemos o apoio da comunidade, que sempre vem prestigiando o nosso trabalho de divulgação da linguagem. Já falamos sobre ChatGPT outras vezes no nosso acervo de vídeos. E como a API está em constante modificação, a cada vez que abordamos o assunto, temos algumas novidades. Por exemplo, agora o ChatGPT disponibiliza um conjunto de APIs que nos permitem realizar processos automatizados usando inteligência artificial. Até aí nenhuma novidade. Entretanto, esse conjunto de APIs faz com que seja possível, em aplicações Windev, executar processamento de dados e recuperar esses dados no formato JSON. Podemos interpretar e manipular esses dados usando a linguagem W. Como já sabemos, o ChatGPT é uma inteligência artificial disponibilizada pela OpenAI. Basicamente, ele se comporta como um programa que simula uma conversação baseado em perguntas e respostas. Eu pergunto, o ChatGPT responde e eu processo as informações. A API do ChatGPT é utilizada em nossos projetos, utilizando os recursos do JSON, pode dar ao nosso usuário final recursos muito interessantes para auxiliá-lo no seu dia a dia, enriquecendo sobremaneira os recursos do nosso sistema. Em um dos nossos projetos, nós utilizamos o ChatGPT num aplicativo médico para dar ao profissional da saúde um recurso a mais em suas pesquisas. Para explorar alguns recursos do ChatGPT e sua API, nós vamos criar aqui no Windev 2024 um novo projeto. Então, criamos aqui um novo projeto, um projeto Windows. Vamos escolher aqui essa interface 11. Vamos chamar esse projeto de WD underline chat GPT. Ele vai ficar armazenado na pasta de projetos do nosso ambiente de desenvolvimento com o nome de WD underline chat GPT. Vamos dar um finish aqui. E vamos ficar no ambiente aqui, onde vamos desenvolver a interface de comunicação entre a nossa aplicação Windev, o WD ChatGPT, e a API da OpenAI.
primeiramente você precisa ter uma conta no OpenAI. Então você vai acessar https platform openai.com accounts API Keys. Eu já tenho uma conta lá, mas se você não tem, você pode criar a sua conta aqui, ó. Então aqui, ó, login ou sign up. Como eu já tenho, eu vou clicar em login e aqui eu vou entrar o meu endereço de e-mail e vou continuar. Aí vou entrar a minha senha. E vou continuar. Então é aberta a plataforma. E aqui eu tenho o painel, né, para criar uma nova chave secreta. Tá? Aí ele já avisa que não é para compartilhar a senha, etc., entre outras coisas. Tá? Aqui eu posso ver as minhas chaves de usuário, né? Então aqui estão as minhas chaves e com as suas respectivas palavras secretas, né? Que são usadas para o desenvolvimento. Na área de globais do nosso projeto, é que nós vamos colocar a chave secreta para acesso à OpenAI. Com essa chave, você pode interagir com todas as APIs fornecidas pela OpenAI. Para obter uma chave, acesse o site https, conforme a gente já mostrou no início aqui. Aqui nós vamos inicializar uma classe de acesso à OpenAPI. Então, na área do Project Explorer do nosso projeto, vamos até classes, vamos clicar com o botão direito e vamos criar uma classe. Inicialmente, vamos dar um nome para a nossa classe. Vamos chamar de OpenAI. Essa classe vai ficar armazenada na pasta do nosso projeto, um arquivo chamado openai.wdc. Toda classe em um INDEV recebe a extensão WDC. Vamos dar um OK. Será aberta a declaração da classe OpenAI. Procuro comentar ao máximo os códigos, porque existem muitas pessoas da comunidade WinDev que ainda não trabalham com AOP e têm uma certa dificuldade para entender o processo de criação e manutenção de uma classe. Então, OpenAI e SAClass. Então, estou declarando uma classe. Declarei essa classe como global e pública. Nessa classe, eu vou declarar um elemento, então, chamado chave secreta, e esse string ence. Então, ence é um tipo de variável string. Como já vimos em outras aulas sobre APIs do nosso acervo de vídeo, sempre que construímos uma classe em WinDev, dois métodos são automaticamente criados, o método construtor e o método destrutor. Sabemos que uma classe é composta por membros, propriedades, ou seja, métodos, variáveis, funções seriam os métodos, variáveis seriam os elementos da classe. Então, aqui no nosso projeto, automaticamente foram criados dois métodos, a Procedure Constructor e a Procedure Destructor. Além disso, uma classe possui propriedades, que seria correspondente às variáveis na programação procedural. Então, vamos criar
uma propriedade na nossa classe. Para criar uma propriedade, nós vamos salvar aqui, vamos até o Project Explorer e aqui na classe OpenAI, clicamos em Properties, botão direito, New Property. Então vamos criar uma nova propriedade, aberta a caixa de diálogo para criar a nova propriedade. Vamos chamar essa nova propriedade de chat. Vamos definir que ela é pública e que ela é global. Então é como se eu estivesse declarando uma variável global. Vou dar um OK. Veja que foi criada aqui uma procedure pública global chat, com dois elementos aqui, get e o set. O get onde eu pego o resultado e o set onde eu defino o valor da propriedade. Agora vamos adicionar o retorno dessa propriedade. Aqui no get, vamos adicionar o retorno, 2 pontos. OpenAI Chat API. Como eu não tenho ainda essa definição, ele vai aparecer em vermelho aqui, né? Vai dar um monte de erro e etc. Mas logo resolvemos isso. Então, vamos deixar aqui somente isso aqui, vou deixar em branco porque eu não vou usar o set, somente o get. Então aqui está a definição da propriedade e aqui está o método ou a propriedade do lado get com o set em branco. Agora vou colocar o código aqui para obter o retorno. O retorno desta propriedade é uma classe OpenAI Chat API Singleton. O que é um singleton? É um tipo de classe que permite uma única instância, mas que pode ser utilizado de forma global. Complicado? Parece, mas já vamos explicar. O singleton é um padrão de projeto criacional que permite a você garantir que uma classe tem apenas uma instância, enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância. O padrão singleton resolve dois problemas de uma só vez, violando o princípio de responsabilidade única. Primeiro, garantir que uma classe tem apenas uma única instância. A razão mais comum para isso é para controlar o acesso a algum recurso compartilhado. Segundo, fornecer um ponto de acesso global para aquela instância. Funciona como se fosse uma variável global. Acho que você lembra daquelas variáveis globais que usou para guardar alguns objetos do seu sistema. Embora sejam muito úteis, elas são também muito inseguras, uma vez que qualquer código pode potencialmente subscrever os conteúdos daquelas variáveis. Entretanto, quando eu utilizo o singleton, eu tenho um comportamento de variável global que permite acessar algum objeto em qualquer lugar do programa, contudo protegido de ser sobrescrito por algum outro código. Então, vamos escrever a classe OpenAI Chat API aqui no Project Explorer. Vamos até a nossa classe e criar uma nova classe onde vamos usar o singleton. Então, criamos aqui OpenChat API. Demos um OK. Criamos a classe. Vamos fazer uma breve documentação dessa classe. E como vamos fazer isso? Declaramos uma classe OpenChat API com global private. Então, ela é global, mas é privada. Aí declaramos que instância é
OpenAPI Chat API. Então, estou definindo uma classe de forma única. A exemplo de qualquer classe, foram criados automaticamente os métodos construtor e destrutor. Agora, nessa nossa classe OpenAI Chat API, nós vamos criar, clicando com o botão direito, uma propriedade. Clicando então, vamos para New Property e vamos criar a propriedade Singleton. Essa propriedade será restrita e global. Confirmamos. E agora nós temos uma procedure restricted global singleton. Vamos definir o retorno. Open Chat API. E aqui no set nós vamos deixar em branco. Então eu vou ter no método de get, então no get da propriedade, o retorno OpenAI Chat API. No get da propriedade, que é restrito e global, nós protegemos a instanciação única por uma seção crítica para garantir a exclusividade da instância, qualquer que seja o contexto da execução. Então, using critical session in if instance igual a null, tem instância igual a new OpenAI Chat API, end, e retornamos a instância. Opa, apareceu um negócio novo para mim. Using critical section in. O que é uma critical section em programação orientada a objeto na linguagem W? Critical section é uma espécie de semáforo limitado a um único thread em única seção de código, processo, procedimento, etc. Ao contrário dos semáforos comuns, uma critical session só pode ser executada uma única vez. Por exemplo, uma seção crítica ou critical session pode ser usado para proteger um procedimento de atualização dos controles de uma janela. As critical sessions são exclusivas da aplicação que as criou. Elas não podem ser compartilhadas entre vários aplicativos. O WinDev, o WebDev e o WinDev Mobile oferecem vários métodos para implementar sessões críticas. A linguagem W oferece o tipo de variável critical session para manipular de forma mais simplificada esses semáforos exclusivos. Por isso que eu tenho aqui using critical session in. Concluída essa parte do processo em que escrevemos as duas classes e um método singleton, nós vamos transformar esse conjunto de classes que nós criamos num componente interno para facilitar o seu uso na nossa aplicação. Na árvore do Project Explorer da nossa aplicação, vamos até Internal Components e vamos criar um novo componente interno. Vamos dar um Next e vamos dar um nome para esse componente de WD OpenAI. Vamos dar um Next. Vamos adicionar essas duas classes no nosso componente. E vamos prosseguir. Vamos dar um Next e vamos finalizar.
Observem agora que na árvore do nosso projeto, as classes que estavam aqui, agora estão aqui, fazem parte do componente WD OpenAI. Aprendemos nesta videoaula, entre outras coisas, como criar um internal componente, ou um componente interno, chamado WD OpenAI. Esse componente interno possui duas classes, uma classe chamada OpenAI e outra classe chamada OpenAI_ChatAPI, ambas com seus membros, métodos e propriedades. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre o uso do ChatGPT com aplicações do INDEV. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.